Contos assustadores da Masha. Hoje eu vou contar sobre as forças assustadoramente inexplicáveis da natureza e do medo animal. Era uma vez uma girafa muito legal que vivia na savana e ela se chamava Marcos. Quando Marcos era pequeno, tudo estava bem. Mas com o tempo, quando ele cresceu e se tornou quase tão alto e forte quanto uma palmeira, o seu pai lhe disse: Uau, olhe como você cresceu. Você já está tão grande. Em breve você vai alcançar os pássaros no céu. Marcos olhou para cima e tentou encontrar os pássaros. E aí depois ele olhou para baixo. Ai, isso realmente dá uma vertigem. Olha como eu sou alto. Não acredito. Eu não tinha prestado atenção nisso até agora mesmo. No solo havia insetos correndo de um lado para o outro, como germes. E ele nem conseguia vê-los. Ai, mãe, o meu estômago. Não tô muito bem, não. Ai, o que eu devo fazer? Ele perdeu o fôlego e suas pernas ficaram bambas. O coração da girafa afundou para seu estômago ou escorregou até sua pata. E estava batendo bem pouquinho. Até as manchas na girafa pareciam ter ficado pálidas e começaram a cair assim como o coração. Alguém me ajuda, por favor! No final das contas, Marcos ficou com tanto medo de altura que curvou sua cabeça bem próxima ao solo e começou a andar dessa forma. Todo curvado, bem diferente de uma girafa normal. Quando os avestruzes viram esse estranho animal, eles se assustaram tanto que enfiaram as cabeças na areia. As toupeiras fizeram kkk. E as gazelas ficaram tão surpresas que congelaram. Mas no final do dia, Marcos acabou se acostumando a andar com a cabeça quase encostando no solo. Fosse por muito ou pouco tempo, ele andou por toda a savana, curvado da forma que estava, até que a noite finalmente chegou. O sol estava ficando cada vez mais baixo e já era difícil enxergar. Como ele ia poder ver agora? A grama era tão alta por todo lado que a girafa estava com medo de levantar a cabeça. E nem o seu pai ou sua mãe estavam em um lugar por perto. Olá! Silêncio! Mamãe! Estava tão quieto. Papai! Nenhum pio. Oi, o que eu devo fazer? Onde é que eu vou dormir agora? Chorou a girafa. Mas só hienas famintas apareceram rindo por todo lado e predadores ferozes começaram a se aproximar. A girafa finalmente entendeu que ela estava em perigo. Marcos correu todo curvado pelo mato alto e todos os predadores ferozes estavam se aproximando cada vez mais de sua presa, quase alcançando-a com suas garras afiadas. A girafa parou de repente e enfiou sua cabeça na areia com medo, como um avestruz. Como os avestruzes respiram aqui? A areia está entrando no meu nariz. O que eu faço? E com isso, enquanto os predadores estavam pensando por qual lado atacar Marcos, ele, sendo quem era, uma girafa muito esperta, rapidamente entendeu que o seu fim estava próximo. O que iria acontecer? Então eu vou morrer todo curvado aqui nesse buraco? Nem pensar! Eu sou uma girafa e uma girafa eu vou continuar sendo. E com muito orgulho. Ele endireitou a cabeça e imediatamente viu seus pais. E aí ele olhou para baixo e viu seus predadores. Ah, vocês são tão pequenos! Os predadores olharam bem para cima. Uau! Ele era tão grande e alto! E no final das contas, eles decidiram não mexer com aquela girafa. E viu que surpresa? Com isso, Marcos perdeu seu medo de alturas.
Então ouça o que eu digo. Se você tiver medo de altura, só se segure bem para não cair quando estiver no alto. E se você começar a ter medo e acabar colocando sua cabeça na areia como um avestruz, não se esqueça de que um predador sempre pode te pegar. Existem histórias para tudo. Histórias assombrosas de monstros, pesadelos monstruosos. E a gente fica com tanto medo. Mas a verdade é que ninguém nunca viu um deles na vida real. Mas um dia, um menino viu. Deixa eu contar como foi. Era uma vez um lugar onde ninguém chegava perto. Uma fábrica de tratores. O caso foi que o menino perdeu a pazinha do seu trator de brinquedo. E ele acreditava que podia encontrar outra na fábrica abandonada. Então, uma vez depois da sua soneca, e quando nenhum adulto estava por perto, ele decidiu ir até lá. O menino então pulou por cima da cerca e avistou um prédio sem graça que estava bem à sua frente. Velhas chaminés danificadas por todo lado e todas as janelas quebradas. As luzes estavam apagadas e apenas numa janelinha, na torre quebrada, ele pôde avistar uma luz. O menino subiu as escadas até a torre. E lá naquele quarto, sobre a mesa, em frente ao espelho, estava um monstro horrível, sentado tranquilamente. Ele era coberto por pelos. Mirava-se no espelho enquanto passava batom com um rolo de pintar. Somente uma palavra poderia descrevê-lo: horror! O menino deu um soluço com o seu pavor e o barulho foi tão alto que quebrou o silêncio. O monstro estremeceu e deixou cair o rolo de pintar dentro da própria boca. Por causa do medo, o menino desceu as escadas correndo e caiu. Ele não podia entender como tinha ido parar naquele ambiente terrível. Ele olhou à sua volta. Oh, minha nossa! Estavam um ao lado do outro, sentados sobre caixas. Dois monstros e perto deles, um homem com fartos bigodes, vestido com um macacão. Havia uma bobina de madeira para enrolar cabos. E eles a utilizavam, jogando algo sobre ela com toda a força. Então, de repente, o monstro, aquele que era coberto por escamas, que tinha uma cabeça pontuda e também um rabo de serpente, bateu com força na bobina e guinchou forte e com veemência. Bati você! Então o outro monstro, que tinha uma tromba jogada por trás do ombro como um cachecol, começou a rir de uma forma tão grotesca que fez a pele do menino se arrepiar, como se baratas andassem sobre ele. Os monstros então ergueram o homem e começaram a dar vários petelecos na sua cabeça. O menino, que estava apavorado de medo, saiu correndo do seu esconderijo e percebeu que estava numa oficina. Havia silêncio ao redor, escurecia mais, mas havia algo à distância, alguma coisa que estava pingando em algum lugar. Então, de repente, no meio da oficina, o menino viu um trono, coberto de crânios e ossos espalhados. Um rei estava sentado ali. Ele estava em uma concha e segurava uma espada de laser em suas garras. E então ele percebeu o menino. E com a raiva que ele estava, sua face horrível se tornou verde. E de repente as luzes se acenderam. E uma vozinha fina então gritou: corta, corta, corta! Por que esse garoto intrometido entrou na frente da câmera? Marivana, estou falando com você. Eu não posso filmar nessas condições. Intervalo já! Por favor! Repentinamente, uma câmera montada sobre uma plataforma desceu. E o rei que estava no trono jogou sua espada de laser para o lado. Outra vez! 150 tomadas! Na verdade, eles estavam rodando um filme ali. O menino só foi perceber depois que o homem dos fartos bigodes o levou para fora da fábrica. Todos aqueles monstros eram apenas atores. Eles não eram reais. Eles estavam apenas encenando para um filme.
E por que eu, bobinha, teria algum medo deles? Por isso, amiguinhos, todos os monstros das histórias e dos filmes, eles não são reais, apenas imaginários. Apenas criação de uma mente impressionada. Se quiser ver monstros de verdade, então observe uma mosca à lente de um microscópio. Deixa eu ver... Onde estão escondidos os desenhos animados? Eu acho que eu vou começar uma investigação. 1 e 2 e 3 e 4. O desenho é procurado. Microfone apertar. Marcha e urso, vamos lá. Viu só como é muito fácil? E agora, você tem